Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa crescer e abundar em nossos corações através de Cristo, abençoando a nossa vida com a sua palavra, com a unção do seu Espírito, sempre e continuamente. Amados, hoje, quinta-feira, vamos dar aqui prosseguimento à nossa lição bíblica diária. Só recapitulando aqui rapidamente o que nós vimos ontem, na quarta-feira, quando vimos que o Senhor mandou uma mensagem através do profeta Isaías ao povo de Israel, afirmando que o povo havia se enjoado dele, havia enjoado de adorar o Senhor, de fazer a coisa certa, de alimentar o espírito, de preencher o vazio da alma. Eles pararam de trazer as ofertas, os sacrifícios e as ofertas voluntárias, né? Eles não fizeram isso. Mas, ao contrário disso, de algo que faria bem a eles começaram a fazer algo completamente diferente e escolheu o caminho do mal. Eles começaram a cansar o Senhor com os seus pecados, com as suas maldades, né? O Senhor deixa bem claro que não obrigou eles a trazerem essas ofertas, mas eles fizeram de forma voluntária, né? Como todo pecado voluntário, né? O homem usa do seu livre-arbítrio para praticar tais maldades. Vimos também, na segunda pergunta de ontem, quando nós vimos, né, a afirmação de que Deus diz, olha, mas diante disso tudo, eu perdoo vocês, esqueço os pecados de vocês, né? Se você tem alguma causa contra mim, vocês podem trazer tudo ao tribunal para que a gente possa apresentar, vocês possam apresentar as provas. E se for o caso, claro, né, isso está no contexto, está implícito na mensagem do Senhor, o Senhor repararia tudo isso. Mas veja que antes de o Senhor oferecer o tribunal, ele oferece o perdão. É um Deus tão maravilhoso e sabe realmente que o povo tem um coração tão difícil que antes dele falar de tribunal, de provas, né, de sentenças e outras coisas mais ligado a esse cenário de tribunal, ele oferece antecipadamente o perdão e promete esquecer os pecados daqueles que os confessarem e pedirem perdão, claro. Então, portanto, hoje, na quinta-feira, vamos aqui à primeira pergunta de hoje, a nona pergunta, que diz assim: que revelação faz o Senhor a respeito de permitir que Israel fosse destruído e por que ele faz isso? Isaías 43, 27 e 28 diz assim: o pai da sua raça pecou, os seus profetas também pecaram contra mim, e as suas autoridades profanam o meu templo. Por isso, eu deixei que Israel fosse destruído, deixei que o meu próprio povo fosse humilhado. Veja a linguagem que está sendo empregada aqui neste texto, né? Israel aqui está no contexto de nação, de povo, porque ele está falando aqui de profetas, de autoridades, né? Está falando de, começando pelo pai, né? O pai da sua raça pecou. Quem é o pai? Adão. Ou seja, começou desde o princípio. Não é um pecado que o povo estava cometendo, é apenas 700 anos antes de Cristo, ou seja, 3.300 anos depois de Adão, não. Era desde o princípio. A raça humana já começou pecando. O pai de todos nós, né, Adão, já começou a sua vida pecando. O pai da sua raça pecou, diz aqui o texto, né? E não foi só Adão, não. Então, todos os que vieram depois também pecaram. Todos pecaram depois de Adão. Até os profetas que receberam o toque do Espírito Santo de Deus, que receberam a revelação, que receberam a unção, pecaram contra Deus. Esses homens também pecaram. E as autoridades, as privilegiadas autoridades, aqueles que não só receberam condições especiais para serem autoridades diante do povo, né? Os reis, se a gente lê as cartas, né?
os livros dos reis e das crônicas, é um triste espetáculo de desobediência, de idolatria, de perversidade, de abominações, as coisas mais feias. Quem lê ali o relato do que fizeram os reis de Israel, salvo muito poucos, né? Muito poucos homens ali tiveram um caráter digno da realeza, porque andaram no Espírito de Deus. Pouquíssimos, pouquíssimos. Menos de 5%. Todo o resto andou distante do Senhor e fizeram coisas piores do que os outros. E foram só ampliando e a coisa só piorando, né? As autoridades. E não só autoridades aqui civis, autoridades políticas, como os reis, mas também as autoridades religiosas, os sumos sacerdotes, os principais dos sacerdotes. Esse povo tinha um prazer tão grande por dinheiro e por poder que eles corromperam o templo de Deus. Nos dias de Cristo, Jesus revela realmente quem eles eram, principalmente as autoridades religiosas. Segundo Jesus, eles eram como sepulcros caiados. Por fora, eles se apresentavam, estavam bem vestidos, bem aparentados, bem asseados, né, bem cuidados, né? Mas por dentro, os seus pensamentos, a sua índole, o seu caráter era de perversidão. Era comparado a um lugar onde os corpos estão em decomposição, havia fedentina, havia podridão. Essa é uma linguagem simples de entender, né? É como hoje, os grandes líderes religiosos estão vestindo aí terno Armani, sapato italiano, andando de limusine, comprando jato, comprando mansão em cada continente, andando com anéis de diamante, anéis de ouro caríssimos, joias caríssimas, nas grandes rodas de jantares, com autoridades políticas, se corrompendo até a alma, né? E profanando o templo. Profanando o templo do Senhor. Não é só o templo físico feito de tijolo, não, onde eles pregam, onde eles reúnem o povo para extorquir o povo, não. O templo aqui também é a mente do povo, profanando a mente do povo com mentiras, com falsas promessas, com falsos evangelhos, né? Então, tudo o que aconteceu antigamente, nós vemos hoje de uma forma ainda mais perversa, de uma forma ainda mais abominável, que nós temos visto hoje na religião. Por isso que o Senhor fala assim, olha, é por isso que eu deixei que Israel, a nação de Israel, fosse destruída, fosse levada cativo. Muitos morreram nos ataques, né? Na invasão de Babilônia, por exemplo, né? Dentre outras, muitos morreram, né? E aí, esse povo, professa o povo de Deus, que professava ser o povo de Deus, que Deus fez promessas, esse povo foi humilhado. Dando continuidade aqui, amados, a próxima pergunta, a 10ª, diz assim: como o Senhor mais uma vez se manifesta, se pronunciando a Israel, e como ele conforta o povo diante de tudo isso. Mas é um Deus muito amoroso, né? Diante de tanta desgraça, tanta desobediência, tanta traição, tanta maldade do povo contra Deus, e o Senhor ainda se apresenta, né, como, né, confortando, prometendo. Que coisa, né? Como a gente compreender um Deus tão amoroso, tão maravilhoso, né? Tão rico em misericórdia. Isaías 44, 1 e 2 diz assim: o Senhor Deus diz: escute, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu, para ser propriedade minha. Que coisa, irmãos, olha que coisa linda, né? Como, talvez aqui, né, o homem mau, como é que o homem mau vai escutar algo assim, vai compreender? Ele não vai entender. Ele pode até achar que Deus aqui tá sendo hipócrita, está sendo falso, está sendo mentiroso, está agindo com um caráter aqui dissimulado, né? Só para enganar Israel, né?
Dizia assim, vamos acreditar em Deus de novo. Aí quando acreditar, ele, agora eu me vingo de vocês. Né? Então, como esse era o coração maldoso do povo de Israel, então quando Deus mandava essas mensagens através de Isaías, eu acredito que eles pensavam assim. Porque eles julgavam Deus segundo eles mesmos. Porque eles eram maldosos. E Deus, com o coração completamente aberto aqui, cheio de amor, cheio de misericórdia, rapaz, se voltem para mim, escute. Eu não escolhi vocês à toa, não. Eu paguei um preço muito caro por vocês. Eu dei nações inteiras por causa de vocês. Olha, a nação do Egito foi praticamente dizimada com pragas por causa de vocês. Vocês, eu amo tanto vocês, que praticamente eu dizimei a nação egípcia todinha para livrar vocês. Isso é um amor, isso é um preço muito caro, porque aquilo eram seres humanos, eram pessoas que, quem sabe, claro que se tivesse a chance do pousar, eles não aceitariam, estavam muito atrelados ali à idolatria, né? Deus julga de forma perfeita. Mas já pensou no tamanho do preço? Um pai que tem 10 filhos, 3 filhos são bons, são pessoas de índole boa, caráter bom, mas 7 filhos são pessoas ruins, ligado à desonestidade, à maldade, a cometer crimes hediondos, vergonhosos, humilhantes. E o pai ter que entregar esses 7 filhos para a prisão, para a polícia, para o castigo, ele não faz isso com alegria, não. Ele tem que entregar por uma questão de justiça. Um pai justo entrega. Justo. Mas Deus fez exatamente assim. Ele entregou o povo do Egito, mas eram seus filhos por criação. Não eram seus filhos no espírito, eram filhos do diabo. Adoradores são idólatras, que renegavam o Deus de Israel, que negavam o Deus verdadeiro, o Deus criador. Mas Deus está dizendo, olha, eu entreguei por vocês. E essa é a linguagem que ele está usando aqui, ó. Escute, Israel, escute. Né? Olha só. É como se o povo estivesse surdo, e estava surdo. Escute. Você é meu servo, eu chamei você, eu escolhi você. Eu quem criei você. Jacó foi criado pelo ser humano. Mas o Israel foi eu quem criei. Eu chamei, dei um nome novo, dei todas as bênçãos, todas as condições para ser uma nação poderosa. Eu estou ajudando vocês esse tempo todinho. Você nasceu, o Israel espiritual nasceu porque eu criei vocês. Se eu criei vocês para abençoar vocês, por que você está com medo de mim? Aí Deus declara aqui, ó. São poucos os lugares na Bíblia que Deus diz assim, eu te amo. Eu amo você, eu escolhi você porque eu amo. Eu não escolhi você para bater em você. Eu não escolhi você como servo para lhe castigar. Eu escolhi você como servo para libertar. Você é meu, é propriedade minha. Eu não escolhi você para entregar para outras nações usar vocês, não. Vocês é meu, está sob os meus cuidados, sob os cuidados do amor. Eu amo vocês. Já imaginaram que declaração o Senhor faz ao povo?